Neste vídeo vamos ver os detalhes necessários para o cálculo de uma lente esférica positiva, determinando as curvas e espessuras necessárias à sua fabricação. Escolhemos uma lente com índice de refração de 1,67 de um fabricante conceituado. Primeiro precisamos descobrir as medidas da armação e as medidas do cliente. A primeira medida é o valor de ponte-aro da armação. Agora vamos medir a maior largura do aro ou maior dimensão do aro. Cuidado! Muitas vezes esta medida é chamada de diagonal, porque é encontrada na diagonal do aro, mas em aros ovais ou redondos esta medida pode ser encontrada na horizontal. Das três medidas esta é a maior. Observe que devemos considerar que existe uma parte da lente escondida dentro da armação. Neste primeiro exercício vamos trabalhar com a distânica pupilar para calcular o diâmetro da lente. Temos todas as informações necessárias para calcular todos os parâmetros que são necessários para fabricar a lente. No laboratório em geral as máquinas, ferramentas e instrumentos são calibradas para trabalhar considerando o índice de refração de 1,530. Assim, se nossa lente é de um índice de refração diferente, a primeira coisa que precisamos fazer é converter nossa receita para podermos executar os cálculos de curvas e espessuras. Temos que multiplicar a dioptria esférica da receita pelo fator de conversão. Vamos buscar a nossa tabela que relaciona índice de refração com fator de conversão. Vamos pesquisar as informações relativas à lente que vamos utilizar. Estas informações normalmente estão disponíveis em manuais e catálogos fornecidos por fabricantes. Em alguns casos conseguimos encontrar algumas informações na internet. Estamos trabalhando com blocos oftálmicos para lentes orgânicas. Estes blocos já vêm com a curva externa acabado e são chamados de blocos semi-acabados. Vamos verificar, para nossa receita, qual a curva mais indicada. Esta curva é chamada de curva base porque servirá como base de cálculo para as curvas internas da lente. Esta é a página de um dos melhores fabricantes de blocos para lentes do mercado, e que disponibiliza com facilidade as características de suas lentes. Existem blocos com diversos valores de curva. Em nosso exemplo vamos utilizar a fórmula de Vogel para descobrir qual a curva mais próxima da ideal para nossa receita. Pela fórmula de Vogel o valor ideal para a lente do olho direito é 7,49 dioptrias. Observamos que o valor mais próximo disponível é de 7,58. Veja que a tabela indica dois valores. A curva nominal que corresponde a um valor arredondado e que serve somente como referência. A curva base é o valor que encontraríamos se medirmos a lente com algum instrumento. Em nosso laboratório utilizamos o mapeador de lentes. Para o olho esquerdo encontramos a curva ideal de 7,99 dioptrias.
Para igualar as curvas de ambos os olhos também vamos escolher o valor de curva real de 7,58 dioptrias. A tabela também mostra qual o diâmetro do bloco oftálmico. Precisaremos reduzir o diâmetro do bloco para 63 mm, que é o diâmetro ideal da lente calculado anteriormente. Se nossa lente tivesse um diâmetro maior que o diâmetro disponível do bloco, seria necessário descentrar a lente. Como o diâmetro de nossa lente é menor que o diâmetro do bloco, nossa lente será uma lente centrada. Seu centro óptico e centro geométrico serão coincidentes. O método de cálculo que vamos utilizar é chamado de método da sagita pura. É uma técnica de cálculo simplificada que funciona bem para lentes de pequenos diâmetros e baixas dioptrias. Em geral, para valores de DIE calculado de até 5 dioptrias, este cálculo possui uma boa precisão. Este cálculo é baseado no desenho simplificado da lente, como se ela possuísse a curvatura somente de um lado da lente. Desta forma, identificamos dois elementos que compõem a estrutura da lente: a sagita pura e a espessura mínima. A contribuição para a espessura da lente é obtida através do cálculo da sagita pura. Utilizando o diâmetro ideal calculado anteriormente, procuramos na tabela o índice de sagita correspondente e multiplicamos este índice pela dioptria esférica calculada. Como esta lente é positiva, a sagita pura contribuirá para engrossar o centro da lente, sobrando para a borda somente a espessura mínima. A contribuição para a espessura da lente é obtida através do cálculo da sagita pura. Utilizando o diâmetro ideal calculado anteriormente, procuramos na tabela o índice de sagita correspondente e multiplicamos este índice pela dioptria esférica calculada. Como esta lente é positiva, a sagita pura contribuirá para engrossar o centro da lente, sobrando para a borda somente a espessura mínima. Como nossa lente tem 63 mm de diâmetro, teremos índice de sagita igual a 0,94. Assim podemos calcular o valor sagita pura para nosso par de lentes. Finalmente, precisamos determinar a espessura mínima da lente. Este valor depende de diversos fatores: material da lente que está associado ao seu índice de refração, dioptria da lente, ou seja, seu valor e se é positiva ou negativa, tipo de armação utilizada. Em lentes positivas, se a armação de fio de nylon, a espessura mínima possui um valor fixo de 1,8 mm. Em lentes negativas, o tipo de armação não é tão importante. Esta tabela foi construída para que o aluno tenha uma referência de valores. Podem existir pequenas diferenças dependendo do laboratório que fabricar a lente. Precisamos calcular as espessuras nas bordas vertical, horizontal e no centro da lente. A sagita pura é somada à espessura mínima no centro da lente, e tanto na borda horizontal como vertical temos somente a espessura mínima.
Para o cálculo de curvas no início do exercício determinamos a curva base da lente. Vamos chamar a curva base de D1 e seu valor é igual à curva real encontrada no catálogo do fabricante. A curva interna ou curva posterior será chamada de D2 e será calculada pela fórmula apresentada no slide. A dioptria de uma lente depende da diferença entre as dioptrias de suas curvas e também da espessura da lente. Na fórmula existe um elemento que serve para compensar a dioptria provocada pela espessura lente. Este é o resultado final para duas lentes, as curvas e espessuras necessárias para sua fabricação. Meu desejo é que tenha muito sucesso. Um grande abraço a todos.